Bem-vindos ao nosso canal. Contato sobrenatural. Imagine um lugar lindo e ao mesmo tempo muito assustador. Assim é a ilha de Poveglia, um lugar fascinante e que, de tão assombrada, teve seu acesso proibido. A ilha fica situada ao norte da Itália, a apenas 3 quilômetros dos famosos palacetes do Gran Canal de Veneza. A assustadora história desta ilha começa ainda na época romana, quando era utilizada para isolar vítimas da peste. Séculos mais tarde, ela serviria para o mesmo fim. A peste e outras doenças infecciosas foram um grande problema na Europa medieval, em especial nos grandes centros comerciais como era Veneza. Na época, as pessoas não entendiam como as doenças eram transmitidas, mas tinham noção de que era necessário isolar os doentes para evitar as epidemias. Esses locais de isolamento se chamavam lazaretos e existiam 3 deles na Lagoa de Veneza: o Lazareto de Nuovo, o de Vescio e o de Poveglia. Assim, os viajantes suspeitos de apresentar alguma doença deviam permanecer nesses lugares durante um período de 40 dias antes de serem liberados para seguir viagem. Apesar da má fama, a verdade é que nem sempre a estadia em Poveglia foi tão terrível assim. Segundo os registros históricos, a maioria dos viajantes contavam com seus próprios quartos e eram muito bem alimentados. Além disso, eles contavam com um sistema de correios à sua disposição e podiam receber e enviar qualquer correspondência. Foi somente na época em que a peste negra alcançou seu auge que Poveglia se transformou em um verdadeiro inferno. Qualquer pessoa que fosse suspeita de estar infectada com a doença, fosse viajante, membro da nobreza ou um cidadão comum, era enviado para os lazaretos. E durante os piores surtos, as ilhas ficavam cheias de doentes e pessoas morrendo. Os milhares de corpos começaram a ser rapidamente enterrados em covas comuns e, depois de algum tempo, com a falta de espaço, começaram a ser queimados. A localização da maioria das covas de Poveglia é ainda desconhecida e dizem que a ilha serviu de lar de mais de 160 mil doentes que eram deixados no local para passar seus últimos momentos de vida, enquanto eram assombrados pelos fantasmas dos que morreram no local. A atividade de Poveglia como lazareto foi encerrada no século XIX. Tanta gente morreu em Poveglia que hoje acredita-se que 50% do solo seja composto por cinzas e restos humanos, mas a história macabra do local não para por aí. Em 1922, foi construído um sanatório na ilha, que abrigava os piores doentes mentais. O diretor da clínica era um homem muito perverso. Os doentes relatavam que ouviam vozes e viam vultos, mas ninguém acreditava nos loucos, por motivos muito óbvios. Um dia, o diretor do hospício começou a ver os vultos e ouvir as misteriosas vozes. Seu desespero foi tão grande que ele subiu em uma torre que havia no local e se jogou lá de cima. E para deixar a história um pouco mais bizarra, ele acabou não morrendo com a queda e ficou se contorcendo no chão e foi envolvido por uma névoa que o sufocou. Até hoje, acredita-se que o espírito do doutor continue no local, torturando quem se atreva a entrar na ilha. Desde a morte do diretor do sanatório, a ilha está deserta. Chegou a ser vendida em 1960, mas a família que comprou o local passou somente uma noite lá. Foram embora no dia seguinte e nunca relataram o que viram. A única pista de que algo terrível aconteceu é que a filha do casal precisou de 14 pontos para fechar um corte profundo em seu rosto. Algumas pessoas conseguiram entrar escondidas na ilha,
mas afirmam que nunca irão retornar ao local e não relatam os horrores que passaram por lá. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e não perca os nossos próximos vídeos. E se você é um sobrenatural, deixe o seu like, ele nos ajuda muito na divulgação. Um muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e até o nosso próximo vídeo.